Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de enfermagem de urgência e emergência. Começamos a nossa aula de número 15, chegando na finaleira, quase no final, uhul! Isso aí, vamos lá então, galerinha. Vamos para a gente começar, para a gente dar início à nossa aula. Hoje, em vez de começar com uma piadinha para a gente descontrair, eu vou começar com uma frase que faz muito sentido. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, eu gostaria de começar essa aula dizendo para vocês que se vocês acreditam, se vocês sonham com alguma coisa, vocês vão alcançar. Porque quem acredita é aquele papo, né? Sempre alcança. Então, se vocês sonham com esse curso que vocês estão fazendo, com esse curso técnico, em alavancar com ele, vai dar certo. Eu acredito em vocês, vamos que vamos em frente, porque se a gente pode sonhar, a gente pode fazer tudo, beleza? Então, vamos embora, né? Na nossa última aula, vamos dar uma relembrada do que a gente falou. A gente começou a falar um pouquinho sobre as múltiplas vítimas, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre elas novamente, para a gente relembrar, começar daquele jeito e dar seguimento ao nosso assunto da aula de hoje, que a gente tem muita coisa para tratar, né? Bem como nas próximas aulas também. Então, vamos dar seguimento a isso que a gente já estava tratando na nossa última aula, beleza? Então, para relembrar, novamente, o incidente envolvendo as múltiplas vítimas, ele é um objeto hoje de preocupação que está entre os profissionais de saúde, o serviço de atenção à urgência e emergência, a defesa civil, porque ele pode ser considerado um problema de saúde pública. Sim, prof, eu lembro que tu falou disso na última aula, mas por que ele pode ser considerado um problema de saúde pública, né? Será que os nossos serviços estão preparados para isso? Os nossos profissionais, nossos hospitais, a nossa demanda está preparado para receber todos esses pacientes? Vocês acham que sim, acham que não? Como é que é? Alguém lembra da última aula? Então, hoje a gente vê, pelos meios de comunicação, na nossa televisão, principalmente, né, as tragédias sem precedentes que têm abalado o mundo nos últimos anos, que provocam milhares de mortos, feridos, desabrigados. E dependendo da magnitude da tragédia, o desequilíbrio da necessidade e o recurso existentes pode ser imenso. Às vezes um desastre natural, às vezes um acidente. Então, né, desastre, catástrofes, que são coisas que a gente não consegue muitas vezes atender, né? Foge da nossa capacidade, da nossa expectativa, do que a gente consegue. Muitas vezes faltando insumos, muitas vezes faltando profissionais, que a gente não espera, por isso acontece. É algo que não está previsto. Vamos dar um exemplo, né? Lá nos Estados Unidos acontece bastante aqueles furacões, né? E aí o povo não espera por isso, eles chegam às vezes do dia para a noite, vai levando casa, causando enchentes, trazendo pessoas, vítimas, desabrigados, e os serviços muitas vezes não estão preparados para atender tudo isso. É que nem o caso aqui da nossa região, né? Do oeste de Santa Catarina, que às vezes acontece um tornado, por exemplo, a gente não está esperando, não está preparado, nossas casas não estão preparadas para esse tipo de incidente, então a gente não consegue muitas vezes atender a toda essa população. Imagina se uma cidade passa por um desastre natural aqui em Santa Catarina, no nosso oeste, vai ter hospital para atender todo mundo? Maravilha, vai conseguir atender, Cunhaporã vai conseguir atender, como é que vai funcionar isso, né? O manejo desse pessoal, como é que vai ser organizado. Então, a gente tem que ver isso sobre o ponto de vista do setor de saúde, porque o elevado número de vítimas, né, envolvidas em uma catástrofe vai representar uma sobrecarga ao sistema de saúde, que vai precisar de mais ambulância, mais material, mais equipamento, mais profissional capacitado, além de uma organização de um espaço físico nesse pronto-socorro para estar recebendo essas vítimas. Vamos usar de exemplo, por exemplo, aquele acidente que aconteceu na BR-282, alguns anos atrás, onde teve uma carreta que bateu num ônibus e depois veio outra carreta e bateu nesse ônibus e nessa outra carreta aí, causando várias vítimas, inclusive curiosos, pessoal que estava fazendo o atendimento. Então, o acidente aconteceu, digamos, num centro. Todos os hospitais da região em volta iam receber vítimas. A quantidade de vítimas não era estipulada. Maravilha, por exemplo, tem quantas ambulâncias, né? São Miguel do Oeste tem quantas ambulâncias? Cunhaporã tem quantas? Tem hospital para todo esse povo?
Tem equipe para todo esse povo? A gente vai conseguir manejar esse acidente? Como é que a gente vai conseguir fazer para atender todas essas vítimas, né? A gente é capacitado para tudo isso? Então, essa é uma questão, é um ponto de vista do setor de saúde, que às vezes se torna preocupante. Então, a gente precisa de uma organização em conjunto quando acontece alguma catástrofe, da sociedade, da própria população, a gente vai precisar desse apoio conjunto, onde, por exemplo, lá no Haiti, no Chile, aconteceu, né, por causa do terremoto, e teve auxílio de organizações internacionais, então os países não conseguiram manejar, teve que vir gente de fora, foi do Brasil, de vários países, para conseguir manejar o atendimento a essas vítimas, dar auxílio e apoio. E aí a gente falou o que era desastre, o que era catástrofe, né? E aí a gente chegou nos acidentes com múltiplas vítimas, o AMV, acidente de múltiplas vítimas, que são aqueles eventos súbitos que produzem um número de vítimas que vão levar a um desequilíbrio entre os recursos médicos disponíveis e as necessidades, onde se consegue manter um padrão de atendimento adequado com os recursos locais. Então, eu não tenho médico para todo mundo, eu não tenho insumo muitas vezes, mas eu vou dar um jeito de atender todo mundo com os recursos que eu tenho disponível naquele momento. Então, ele também pode ser definido como um evento complexo, que ele vai requerer comando e controle agressivo e coerente, de maneira a fornecer os melhores cuidados às vítimas sob condições caóticas. Então, as vítimas em pior estado têm que ser atendidas de um modo que eu consiga dar o melhor cuidado que eu puder, mesmo com falta de médico, mesmo com falta de profissional, mesmo com falta de insumo, eu vou ter que dar conta disso, né? É um negócio complexo e agressivo, né? Como já disse. Então, tem que prestar um atendimento por mais grave que a vítima seja. E como é que funciona no caso do atendimento hospitalar dessa vítima? Como é que eu vou atender esse pessoal de um acidente de múltiplas vítimas, né? Então, para que esse atendimento ele seja efetivo e eficaz, que são duas palavras-chave, né? Tem que ser efetivo e eficaz, que funcionem dos dois modos. É importante que toda essa estrutura hospitalar esteja envolvida, né? Que esteja envolvida. É importante que haja um planejamento institucional na rotina do trabalho, tipo, vai acontecer isso, tem um planejamento, o que a gente vai fazer, né? Então, a recepção de múltiplas vítimas do pronto-socorro deve ter um plano de ação simples, claro e prático, envolvendo toda a logística necessária. Por exemplo, no hospital que eu trabalhava, nós tínhamos um plano de ação para acidentes com múltiplas vítimas. E como é que funcionava? Ia estar envolvido o pessoal desde o pronto-socorro, aí do andar mais próximo e assim consecutivamente. Quem eu iria acionar, caso necessário, como nós faríamos o manejo desse paciente, então, vai entrar por essa porta, aqui vai virar uma sala de triagem, aqui vai acontecer isso, lá vai acontecer aquilo. É toda uma organização, que quando acontecer algo nessa magnitude, a gente consiga dimensionar o andamento disso para que isso ocorra num fluxo, né? E que seja efetivo e eficaz o atendimento desse paciente. Então, quem deve elaborar isso é um gestor hospitalar, que ele tem que elaborar um plano de contingência para acidentes com múltiplas vítimas. A gente deve elaborar com a enfermeira, priorizando a evacuação do pronto-socorro. Os doentes internados deverão continuar recebendo tratamento e a equipe médica providenciará alta hospitalar aos que tiverem condições. Então, aconteceu algo seríssimo, né? Múltiplas vítimas, muita gente vindo, muita gente chegando ao meu pronto-socorro. Eu vou ter que manejar isso. Então eu não posso pegar pro pessoal que tá lá no pronto-socorro e dizer, vai para casa, acabou, tchau, acabou o tratamento, tem coisa mais grave vindo, a gente tem que atender esses pacientes. Não, eu tenho que conseguir fazer com que todo mundo seja atendido, né? Então, eu vou tentar evacuar esse pronto-socorro. Ok, vai subir para internação? Vai. Vai para a clínica médica? Vai para a maternidade? Vai. Vou remanejar para os setores. Isso tem que estar mapeado com a minha equipe, com a minha enfermeira, com o meu gestor. Tem que ter isso mapeado, né? E aí, ok, era uma diarreia. Foi medicado, esse paciente está em condições plenas, boas, condições alta, ia para casa. Tava com hiperglicemia, diabetes alterada. Diabetes normalizou? Vai para casa. Tava com cefaleia, passou, não apresenta gravidade? Vai para casa. Então, não tem condição de óbito? Vai para casa, né? Só se tiver condição que vá a óbito esse paciente, aí a gente não vai liberar.
mas tem condições de receber alta, é liberado esse paciente, beleza? Então, a gente tem que lembrar que essas vítimas vão chegar de modo desordenado no nosso hospital, vai precisar de espaço, de material, de pessoal para esse socorro imediato. Toda a infraestrutura do pronto-socorro deve ser organizada e reorganizada com ênfase na otimização de recursos. Por exemplo, eu tenho que estar pronto, porque vai chegar várias vítimas a todo tempo, eu não sei quem vai ser, que idade que vai ter, qual vai ser a condição de saúde dessa vítima, como vai estar funcionando tudo isso, então eu tenho que estar preparada para isso, né? Então eu tenho que ter um espaço adequado, que consiga circular macas, que eu consiga transportar pacientes, eu preciso um local que eu consiga dar socorro imediato, que eu consiga otimizar recursos, né? Então eu tenho que ter tudo isso manejado, entendeu? Que eu consiga dar seguimento a isso. Por exemplo, vamos pensar assim, o paciente deu entrada, está organizado num canto, passou pela porta, ali vai ter a triagem, depois a triagem já vai para o curativo e assim consecutivamente, ok? Então essa é a organização do nosso pronto-socorro. Então a gente tem que lembrar que a área física ela não pode ser alterada naquele momento, porém vai ter uma realocação dos recursos e espaços que vai proporcionar uma melhor organização do trabalho e equipe de atendimento às vítimas. Eu não consigo desmanchar uma parede, eu não consigo desmanchar uma cama, mas eu tenho que realocar isso, né? Abrir espaço, deixar o pessoal ser atendido, então organizar esse trabalho que vai estar acontecendo, beleza? Então, quando as pessoas chegam ao pronto-socorro, a gente tem que classificar elas por cores e encaminhar elas para a sala vermelha, amarela ou verde, né? Então, onde elas vão receber cuidados. Por exemplo, eu vou dimensionar o pronto-socorro em sala grave, que é a vermelha, amarela são pessoas que apresentam gravidade e verde que não apresentam gravidade. Então, eu vou dividir essas pessoas por sala, né? Eu organizei o meu setor, reorganizei meu setor. Então, chegou o paciente extremamente grave, sala vermelha. Chegou um paciente mediano, sala amarela. Chegou um paciente sem risco, sala verde. Então, assim eu vou triando eles e colocando. Então, cada sala vai ter o seu cuidado, né? Então, uma sala vai prestar o cuidado básico, outra um cuidado mais avançado, vai ter mais aporte médico. Então, isso vai ser tudo organizado. Então, por isso, a reorganização, né? Então, nesses casos, como são muitas pessoas, eu não consigo muitas vezes pegar os documentos dessas pessoas, eu não consigo ter uma identificação prévia, então eu vou identificá-las por objetos pessoais, roupas que essas pessoas estejam utilizando, então, tá com uma camisa vermelha, tá com um boné, tá com uma calça assim, assim, assado, essa vai ser a identificação da pessoa. A outra tá com uma camisa azul, tem um símbolo tal na frente, assim vai ser a identificação da pessoa. Para mim conseguir identificar ela não por documentos, porque às vezes aconteceu um acidente lá, sei lá, uma catástrofe, eu não tenho identificação dessas pessoas, eu não tenho documentos que comprovem quem são elas, não vou conseguir colocar todo mundo no sistema, porque é uma loucura nesse momento. Então eu vou identificá-la por objetos pessoais e roupas. Também eu vou elaborar um registro detalhado que eu estou visualizando, tantos pacientes chegaram à emergência, tal paciente apresentou isso, tal paciente apresentou aquilo, aconteceu isso, para deixar escrito, né? Tudo que eu escrever está registrado. Então, geralmente, equipes suplementares vão ser convocadas pela coordenação institucional, né, o hospital mesmo, né, vai estar chamando esse pessoal, vai ligar e dizer, estamos tendo um acidente com múltiplas vítimas, precisamos de mais pessoas no hospital. Chama médico de plantão, chama enfermeiro de plantão, dependendo do caso, porque a gente não consegue muitas vezes manejar. A gente precisa estar atento aos nossos protocolos institucionais e ser um colaborador para manutenção e um bom fluxo no trabalho, né? Porque às vezes acontecem esses acidentes com múltiplas vítimas, eu nem sei o que eu faço, qual o segmento que eu dou, para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que atentar a tudo isso. Como que funciona, para que lado que eu vou, como que eu organizo, isso e aquilo. Então eu tenho que estar atento a tudo isso, como vai funcionar. Sempre vou prestar atenção nesse meu fluxo de trabalho, que vai dar tudo certo. Então cada instituição tem a sua, como eu vou dizer, o manejo da sua equipe, mas é bem tranquilo, né? É um plano de contingência que todo hospital deve ter para situações de catástrofes e atendimentos de múltiplas vítimas. Ok? Ficou bem claro para vocês? Conseguiram entender? Então, espero que sim. Vamos atentar ao nosso protocolo institucional. Esse atendimento múltiplas vítimas, elas são classificadas, triadas, né?
É feito todo um plano de atendimento, cada instituição tem o seu, né? Mas eu vou atender tanto do mais grave para o menos grave, vou separar por cores, identificar por objetos pessoais, roupas, muitas coisas, né? E vou tentar prestar o melhor atendimento que eu puder, com os recursos que eu tenho. Um atendimento igualitário a todo mundo, certo? Porque muitas vezes nessa hora a gente não tem insumo para todo mundo e eu vou ter que dar meus pulos. Mas é isso mesmo, atendimento de múltiplas vítimas, ok? E na questão dos medicamentos, pessoal, quais são os mais utilizados no nosso pronto-socorro? Vocês fazem ideia do que eu vou mais utilizar em urgência e emergência? Para que eu uso? Sim, não? Às vezes sim, às vezes a gente teve uma disciplina de atendimento à urgência e emergência, de farmacologia, então eu sei o manejo disso, como é que vai, o que é esses medicamentos e tal. Mas é melhor a gente dar uma reforçadinha sempre para entender, relembrar que é algo que se faz muito presente para quem trabalha na urgência e emergência, beleza? Então agora a gente vai começar com a adrenalina, epinefrina, né? Então ela tem alguns nomes comerciais. E quais são eles? A gente encontra eles por Adrem, Efrinalin, EpiPen, e ele pertence a algum grupo farmacológico, né? Que eles são hipertensores arteriais, simpaticomiméticos e antialérgicos. Tem como indicação terapêutica para broncoespasmo, alergia, choque, anafilaxia, parada cardiorrespiratória. Por quê? O que a adrenalina faz, né? Ela vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar o fluxo de sangue, vai abrir os brônquios pulmonares. Por quê? Porque ela vai deixar o corpo em alerta, naquele estado de fuga e luta, sabe? Às vezes a gente tá dormindo, aí o nosso corpo ele entra num transe, tô dormindo. Mas eu escuto um barulho, meu corpo já fica em estado de alerta. Isso é adrenalina. Ou quando acontece alguma coisa, eu fico a mil pelo Brasil, que nem diz o outro, né? Porque tem adrenalina agindo nesse momento. Então é para isso que serve a adrenalina. Para estimular o nosso corpo ficar em alerta, né? Aumentar o batimento, fazer com que o meu corpo se defenda sozinho, ok? E a apresentação dela, ela pode ser em solução injetável, bem como aqui nesse frasquinho do lado. Ela pode ser subcutânea, endovenosa, intramuscular. Diluir, não vou diluir no adulto, é administração rápida em bolos. Vou repetir de cada 3 a 5 minutos. Tenho que lembrar que eu não posso fazer por conta. Decidi fazer uma adrenalina. Não, tem que ser por prescrição médica. Ele que vai dizer, você vai fazer tantas doses, vai repetir tantas vezes, né? Nunca vou fazer porque eu decidi isso. E tem algumas coisinhas importantes, né? Não utilizar se tiver alteração da cor ou presença de sedimentos, né? O frasquinho, o vidrinho tá diferente, não tá legal, não vou utilizar. Ela deteriora rapidamente quando está em contato com o solar, com o ar. Tem que proteger do abrigo à luz, né? Não deixar exposto à luz, vou deixar ela perto da janela, né? Que pega sol, que isso não é certo, ok? Ela inibe a ação da insulina no organismo e a via endovenosa é limitada ao estado de choque. Então, geralmente, endovenosa é para quando o paciente está em estado de choque, ok? Temos a norepinefrina. O nome comercial dela é Hiponor, faz parte do grupo simpatocomiméticos. A indicação dela, infarto agudo do miocárdio, hipotensão arterial, né? Também se apresenta em frasquinhos, né? Ampolas, aplicada endovenosa. E o que ela faz, né? É quando os níveis de PA estão mais baixos, né? Ela auxilia no caso de hipotensão, de parada cardiorrespiratória, porque ela vai auxiliar nisso, tá? E como vai ser feita a diluição dela? Geralmente é diluído uma ampola em 250 ml de soro glicosado, 5%, ou soro fisiológico a 0,9%. Deixa correr em bomba de infusão, coloque em equipo escuro, porque é fotossensível geralmente, mas lembrar sempre por prescrição médica, né? Algumas coisinhas que eu tenho que atentar. Não pode misturar com sais de ferro e algum agente oxidante. Vou ter que ter cuidado com o extravasamento, pois pode acontecer necrose tisular na região que aconteceu esse extravasamento. Administrar geralmente em catéter venoso central. Vou monitorar a frequência cardíaca desse paciente, como é que tá. E vou observar a formação de precipitado ou alteração da cor de solução, se tá
castanha, amarela escura ou rosada, eu vou desprezar essa solução, porque já não tá mais ok para consumo, beleza? É a nossa nora que a gente chama, né? E a amiodarona? O que é a amiodarona, pessoal? O nome comercial dela é Ancoron, faz parte dos antirrítmicos, vasodilator-coronarianos. A indicação terapêutica dela é para arritmia cardíaca, angina, insuficiência coronariana. Ela também está em ampolas de 3 ml e via administração. Ela pode ter também comprimido, suspensão, né, para usar em via oral. E o que ela faz? Vai normalizar os batimentos cardíacos, né? Ela tem alguns efeitos colaterais, ela pode causar náusea, vômito, hipotensão, porque acontece uma vasodilatação nesses casos, então pode levar à hipotensão, porque vai estar vasodilatando e pode aumentar o fluxo e levar à hipotensão. Eu não posso deixar esse paciente sair do leito sozinho, desacompanhado, porque como efeito colateral da amiodarona, pode levar a tonturas. Esse paciente pode vir sofrer uma queda, né? Então a gente não pode deixar esse paciente cair sozinho, se machucar ainda, porque é grave essa situação, né? Vai agravar um quadro que ele veio ao hospital por uma coisa e vai acabar saindo por outra, muitas vezes, né? Com outra situação, no caso. Como que a diluição geralmente, né? Não é uma regra que tem que ser assim, mas muitas vezes pode mudar de acordo com cada instituição, cada conduta médica, porque medicamento quem prescreve é médico. Então a diluição vai ser diluído 3 a 4 ampolas em 150, 250 ml de soro glicosado, 5%. Também vai correr em bomba de infusão ou equipa microgotas, tá? Não é aconselhado administrar em bolos a amiodarona. Eu vou observar, em caso de hipotensão, esse paciente para tentar reverter essa situação e pode acontecer alguma precipitação também, tá? Então é importante a gente sempre ficar atento, monitorando esse nosso paciente. E o nitroprussiato de sódio, o que é isso, né? O nome comercial dele é o nosso tal de nipride. Ele é um hipotensor arterial, ele facilita a vasodilatação, né? E vai levar à hipotensão. A indicação terapêutica dele é para hipertensão arterial, paciente hipertenso, que veio até nosso pronto-socorro, que está lá passando mal com a PA alta, dor na nuca, está com cefaleia, está com vômito muitas vezes. Então, esse medicamento é utilizado como hipotensor arterial, né, para baixar essa PA que está elevada. Também ele é em ampolas 2 ml, também vai sendo venoso. Diluir de 3 a 4 ampolas, né, deixar incorrer em bomba de infusão. E também não é aconselhado administrar em bolos e manter observando esse paciente, como é que tá os sinais vitais dele, certo? Agora sim, chegamos na aminofilina, né? A apresentação dela, ela tá como ampolas, né? Tem ampolas de 10 ml, ela pode ser feita IV ou intramuscular. Nome comercial, aminofilina, Asmapen, Minoton. Então, ele pertence ao grupo dos antiasmáticos, broncodilatadores. Como indicação, temos asma brônquica, broncoespasmo. Por quê? Porque ela vai facilitar a respiração desse nosso paciente que está lá com a gente. Chegou com uma crise de asma, né? Porque vai agir no músculo do brônquio e vai facilitar a respiração desse paciente, vai estimular o fluxo respiratório do paciente. Então, ela é bem importante para o paciente que está com alguma dificuldade para respirar devido a algum problema, um broncoespasmo, uma crise de asma que deu entrada na nossa emergência. Então, essa é a nossa aminofilina. Ela salva vidas muitas vezes, né? Os pacientes asmáticos adoram ela. Então, vai ser diluído uma ampola em 90 ml de soro glicosado 5%, soro fisiológico 0,1%, né? A injeção intramuscular deve ser aplicada na região glútea, lembrar sempre, profundamente, ela é muito dolorida essa injeção. Pacientes idosos, fazendo diagnóstico com cautela, eu vou atentar muito, né? A dose certinha, como é que eu vou aplicar isso, né? Porque pode evoluir para algum tipo de complicação isso também. Então, eu sempre tenho que atentar não só ao paciente idoso, a todo mundo, a dose que eu estou fazendo, se é o paciente correto ou não,
A gente vai trabalhar mais para frente também um pouquinho sobre esses erros na administração de medicamentos, que a gente precisa estar atento para evitar o pior no nosso pronto-socorro, nossa urgência e emergência quando acontece alguma coisa. Então, essas são algumas observações do nosso medicamento. E o sulfato de atropina, né? Qual que é o nome comercial dele? Atropina, atropion, itotropin, pasmodex. Ele pertence ao grupo dos antagonistas receptores muscarínicos, que a gente fala, porque ele reduz o tônus vagal e acelera a condição AV. Logo, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a indicação dele? Úlcera peptídica, dores em geral espasmódicas, distúrbios cardíacos. E o que o sulfato de atropina ele faz? Ele vai reduzir as funções secretórias do estômago, do intestino. Ele pode deixar a pele mais seca, mais quente também, por essa desidratação que vai estar promovendo o nosso paciente. Ele também é indicado em caso de intoxicação por algum tipo de inseticida, uma bradicardia também, né? Então, ele é bem útil, esse medicamento, a gente diz assim. Ele vai aumentar os batimentos cardíacos, ele vai deixar a boca do paciente seca, vai deixar, muitas vezes, com prisão de ventre, cefaleia esse paciente. Ele vai ficar com a pele extremamente seca também, né? Porque ele é um antagonista, esse medicamento. Então, ele vai reduzir as funções secretórias do organismo, né? Principalmente do nosso estômago e intestino. Então, o paciente que vai para cirurgia, que vai entubar, geralmente é utilizado esse para reduzir a salivação desse paciente, geralmente, tá? Também ele vai estar em ampolinhas, pode ser feito IV, IM, subcutâneo esse medicamento. Não dilui no adulto e na criança. A administração é rápida, em bolos, e repetir a cada 3 a 5 minutos, mas também conforme orientações médicas. Preciso monitorar a frequência cardíaca. Por quê? Porque vai elevar os batimentos cardíacos desse meu paciente. Então, eu tenho que estar atenta para não ocorrer o pior. E agora, cloridrato de dopamina, né? Nome comercial, dopamina. Pertence ao grupo dos hipertensores arteriais, simpatikomiméticos, cardiotônicos angiogitálicos. Ele é indicado em caso de choque e hipotensão arterial, porque ele vai levar ao aumento da pressão arterial. Também vai estar disposto em ampolas, né? 10 ml, pode ser feito IV. Geralmente é diluído 5 ampolas em 10 ml, de 10 ml em 200 ml de soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado 5%. Core em bomba de infusão 8 microgotas. Tem que monitorar a PA desse meu paciente, porque como vai mexer com a PA dele, eu preciso estar atento a isso. Não infundir na mesma via que o bicarbonato de sódio. Ser infundido numa veia periférica, né, num acesso venoso periférico. Eu vou atentar para sinais de flebite e necrose tissular, porque pode levar a isso, né, então eu tenho que ficar atento a isso. Administrar em catéter venoso central é a melhor indicação que a gente tem, é o que é mais utilizado. Geralmente, quando o paciente está em UTI, vai ser utilizada essa medicação, que eles falam a nossa DOPA, né? Que tem uns nomes carinhosos que a gente utiliza só as iniciais dele. Então, essa é a DOPA. O deslanosídeo, o que é então? Chegamos nesse. Esses são alguns dos principais medicamentos que mais são utilizados em caso de urgência e emergência. Lembrando disso, né? Mas no dia a dia a gente vai praticar, vai ter a nossa prática profissional e a gente vai pegando isso devagarzinho. Parece que, não vou lembrar nada amanhã, mas devagar a gente pega e devagar a gente vai. É um passo de cada vez e não adianta a gente ter pressa. Posso até decorar tudo, mas na hora, na prática profissional, é um pouquinho diferente. Mas nada a se preocupar. Então, o nome comercial, né? Ele pode ser chamado de Cedilanide, ou Deslanol. Ele é um digitálico, cardiotônico. Ele é indicado para insuficiência cardíaca, também presente em ampolas. Pode ser feito IV, pode ser feito intramuscular. Geralmente vai ser diluído uma ampola de 2 ml em mais 3 ml de água destilada, ou diluir uma ampola em 8 ml de água destilada. Então, ele pode ser diluído em água destilada. Antes de administrar, eu vou monitorar a frequência cardíaca desse paciente. E abaixo de 60 batimentos por minuto eu não vou fazer, porque pode levar a uma depressão, isso, né? Tanto o sistema respiratório, quanto pode levar a uma baixa dos batimentos cardíacos.
uma bradicardia e a gente não conseguir reverter, agravar, levar uma parada cardiorrespiratória. Então eu preciso estar sempre atento a isso, tá? Nunca eu vou fazer se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto. Por isso a importância da gente estar monitorando esse nosso paciente. E agora, a adenosina, essa é uma do macetezinho que a gente não pode esquecer, tá? Já vou explicar para vocês entenderem. Então, o comercial é adenosina, ele é um antirrítmico, está indicado em casos de arritmia cardíaca, né? Ele vai baixar a frequência cardíaca, esse medicamento. Ele também tem ampolas 2 ml, é feito em V. Tem a diluição dele, que a dose inicial geralmente é um bolus rápido de 1 a 2 segundos. Já vou explicar como é que a gente vai estar aplicando esse medicamento. E é importante a gente estar monitorando a PA e a frequência cardíaca desse paciente pela redução que isso pode levar e realizar um eletrocardiograma desse paciente também, tá? Muito importante. Então, como que eu vou aplicar a adenosina? É importante eu ter isso em mente. Falam em adenosina, pensa, é o braço levantado, é o braço levantado. Como assim, prof? Eu vou colocar o paciente em monitorização, vou estar monitorando, né? Geralmente vou ter algum monitor por perto, vou estar vendo batimento, vou estar vendo pressão, PA, né? E aí, a gente deve administrar 6 mg de adenosina, uma ampola, né? Tem 6 mg, então vou fazer uma ampola. E aí eu vou pegar um acesso venoso periférico, montar o sistema de torneirinha, que tem 3 vias, né? No nosso acesso, 3 vias no acesso. Eu vou colocar em uma via da torneirinha a medicação, em outra eu vou deixar a seringa com 20 ml de soro fisiológico 0,9 preparada. Então, uma seringa em cada via, né? Primeiramente, eu vou administrar a adenosina em bolas, né? O que é em bolas? Rápido, feito na hora. E em seguida, eu vou fazer um flush de 20 ml. Fiz a adenosina, faço flush, já logo em seguida para empurar tudo que tem no caminho. E vou elevar o braço desse paciente. Por que eu vou elevar o braço desse paciente? Para chegar a droga mais rápido ao coração, que a gente fala, né? Então, ela vai rapidamente, ela vai para a corrente sanguínea. Monitorar o paciente para avaliar a eficácia ou não desse procedimento. Se precisar, repete de novo. Então, deixe preparado nas torneirinhas, aplica a adenosina, faz o flush e eleva o brinco, né? Eleva. E é um medicamento que ele é bem dolorido, tá? Geralmente os pacientes se queixam muito que dói. Tem uns que chegam a dar uma gritadinha porque diz que arde muito. Nunca fiz, né? Em mim, mas nos pacientes que eu fiz, eles se queixam bastante que dói. Então, monitora, né? É importante estar monitorando esse paciente pra gente atentar tudo isso, ok? E o ácido trenaxâmico, o que é? Tal do transamin, que a gente conhece por aí. É difícil a gente ver ele só ácido trenaxâmico, é o transamin. Ele está no grupo dos coagulantes, antifibrinolíticos, antihemorrágicos, né? Está indicado em casos de coagulopatias. Também vai estar em ampolas, né? IV. Como é que vai ser feita a diluição? 1000 miligramas, lento, diluída ou em bolos, né? Não associar outra medicação junto. Pode ser diluído tanto em soro fisiológico, soro glicosado ou ringer lactato, em qualquer volume. Então, eu tenho que respeitar a velocidade máxima de infusão de 50 miligramas por minuto. Então, é importante eu atentar isso, né? Então, pessoal, foi cansativo, acho, essa parte dos medicamentos utilizados em urgência e emergência, mas é importante a gente ver, lembrar que esses são os mais utilizados, tá? A gente vai utilizar eles bastante no nosso dia a dia de urgência e emergência. E aí a gente vai dar seguimento. Na nossa próxima aula a gente vai discutir um pouquinho também sobre como eu vou preparar o carinho de emergência, quais medicamentos deixo no carinho de emergência. Vamos falar um pouquinho mais dos medicamentos, a importância de frisar, né? Cuidar na hora de administrar o medicamento para evitar os erros, porque pode ter muito erro, pessoal, de medicamento, né? E atrogenias que a gente poderia ser evitadas, né? E a gente não consegue fazer isso às vezes. E aí a gente precisa estar atento a algumas coisas, alguns medicamentos que a gente está aplicando. Quando eu tenho dúvida, vou solicitar sempre ao meu enfermeiro, a pessoa que está do lado, nunca vou fazer nada com dúvida. Principalmente esses medicamentos são utilizados em urgência e emergência, porque eles são medicamentos que geralmente vão direto na corrente sanguínea, então a absorção é muito rápida desse medicamento.
Então, eu tenho que atentar direitinho a tudo que eu estou fazendo, tá? Nunca vou fazer nada com dúvida, pelo amor de Deus. A gente diz isso, né? Questiona, pergunta. Se você tiver estágio, aproveita a questionar também, que isso é muito importante, é muito interessante a gente estar por dentro disso. Então, a gente tem isso para ver ainda, nossa próxima aula a gente vai estar vendo isso. Também temos as intercorrências obstétricas que podem estar acontecendo, as cirúrgicas, que às vezes vão entrar na nossa urgência e emergência, ou é uma urgência e emergência intra-hospitalar, e vamos dar seguimento a isso, tá? Desejo a vocês todos uma boa semana, agradeço pela companhia até o momento, qualquer dúvida eu estou à disposição, só me chamar, eu posso demorar um pouquinho para responder, porque eu tenho a vida meio corridinha, mas assim que dá um tempinho eu sempre respondo, tá? Só me questionar, bem tranquilo, que eu tiro toda e qualquer dúvida. Vou deixar como de praxe aquelas questõezinhas para vocês estarem respondendo e a gente se encontra na próxima semana, tá bem, pessoal? Aguardo vocês e até a próxima!